Oi, Márcia, boa noite. Boa noite, Lina. Que prazer ter você aqui na live. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre explicando os caminhos da constelação familiar. É um tema muito interessante. A Márcia já está entrando aqui, ó. A gente vai bater um papo sobre constelação. Tudo bem, Márcia? Boa noite. Tudo bem, ótimo. Tudo bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou Elaine Marini, psicóloga clínica, especialista em psicologia clínica e hospitalar. E hoje atuo como terapeuta online. A Márcia vai se apresentar para vocês. Por favor, Márcia. Eu sou psicóloga também, atuo na área clínica desde o início da minha formação e hoje trabalho muito com constelação familiar, o que nós vamos falar hoje. Isso. Não entendi. E outras áreas da psicologia. Ah, sim. Eu e a Márcia, nós nos formamos juntas, né? Estudamos juntos um tempão. Há pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo, só 34 anos, né, Márcia? Passou rápido. Por aí a gente revela a nossa idade, né? É bom. Mas assim, para nossa área, a gente nunca tá velha, essa é a grande verdade. A gente estuda sempre, né? A gente está sempre se atualizando. E constelação, na verdade, é um tema, Márcia, que eu te convidei, porque eu fiz uma live outro dia, estava conversando com a Regiane, fazendo uma live com a Regiane, e o pessoal solicitou que a gente falasse um pouco sobre constelação. Eu falei, bom, eu tenho que chamar um especialista, apesar de eu ser uma estudiosa, cheguei a fazer um curso de constelação, mas o meu objetivo não era nem trabalhar como consteladora, e sim agregar novas ferramentas para psicoterapia, porque ajuda muito, né? Então eu vou fazer uma abertura aqui rapidamente. Boa noite a todos que estão entrando aí. Vera entrou também, Cris Delaine, que vai passando rápido aqui, a gente não vai enxergando todo mundo, mas é um grande prazer estar com todos vocês aqui, tá? Fazendo até uma abertura, eu entendo que a terapia familiar sistêmica, eu consigo assim interpretar ela como se fosse um lago calmo, aí você joga uma pedra e vai reverberando, né, ondas. Essas ondas explicam, né, o que é a constelação familiar, porque a gente traz coisas dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Não estamos falando de religião, né? Isso é importante deixar bem claro. Também não é uma regressão de memória, que existe uma diferença da constelação para regressão de memória. Porém, ambas ajudam no processo de desenvolvimento e autoconhecimento de todos, né? Então, assim, pelo que eu estava estudando aqui, Márcia, eu vi que o grande estudioso, né, que descobriu as constelações familiares, quem falou desse assunto de constelação foi o Bert Helling, né? Então, parece que ele viveu ele foi missionário e viveu durante 16 anos na época, 16 anos numa tribo dos Zulus, né? E aí depois ele começou a se interessar pelo assunto, fez alguns cursos relacionados à área de psicologia, Gestalt, terapia primal que eu vi, psicanálise, e aí ele conheceu as constelações. Essa não é minha área, é só para a gente fazer uma abertura. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O que é a constelação que causa tanta curiosidade nas pessoas, né? E para que ela serve exatamente? Bom, a constelação é um trabalho e eu considero como uma psicoterapia breve, muito profunda, porque ela vai além do indivíduo. A constelação é o que você falou, ela vai trazer coisas dos nossos ancestrais, porque muitas coisas estão atrás. E Bert, ele fez vários estudos, né, para chegar a isso, de que nós, às vezes, estamos presos em algumas coisas, e isso não é nosso, porque nós pegamos os nossos ancestrais e vai reverberando nas gerações que vão vindo até se resolver a questão.
Então, o objetivo da constelação, ela é uma terapia que olha com amor o sistema familiar, para poder ajudar a equilibrar isso. Por isso que fala constelações. Só te interrompendo um pouco, o sistema familiar, para quem não conhece, abrange tudo, todos os nossos ancestrais, né? Desde o nosso tataravô, bisavô, parece que são até 11... Olha, então, numa constelação, muitas vezes, a maioria das vezes vai até a 4ª geração atrás, mas eu mesma fiz uma constelação minha que foi até a 10ª geração. Sim, tem essa possibilidade, né? Não tem, mas assim, por isso que fala constelação familiar sistêmica, porque o sistema, ele abrange tudo, pode ser um sistema familiar, um sistema de uma empresa, um sistema de uma escola, de uma sociedade. Então, quando fala sistema, abre isso. Igual a gente vem do nosso... Nós temos vários órgãos, vísceras, mas um depende do outro, um está ligado. Então, isso é a constelação. Eu estou aqui, e assim, quem que vai considerar? Considerar os pais, onde começa, os tios, os filhos, primos não entram. Porque os primos já têm um sistema misturado. Meu tio pegou outro sistema. Então, os primos já entram, não considera entre o sistema familiar. Entendi. Entendi. Então, assim, na verdade, acredita-se na constelação que quando eu tenho uma dificuldade que eu não estou conseguindo resolver, pode ser que os meus ancestrais, eu venha repetindo esse padrão lá de trás dos meus ancestrais. Mas então é parecido assim com a psicoterapia, na verdade. Na psicoterapia a gente não fala de ancestral, né? Mas geralmente a gente investiga pai, mãe, até avô, avó, porque a gente percebe que os padrões vêm se repetindo. Então às vezes a gente começa a estudar algumas famílias e a gente fala assim, nossa, que interessante. Essa pessoa está aqui, aconteceu uma situação muito parecida com a mãe, que aconteceu com a avó e a coisa parece que vem se repetindo. Alguém tem que cessar esse padrão. Aí a constelação é isso, ela vai aonde iniciou. Às vezes iniciou na minha tetravó. E por que iniciou lá? Então, muitas vezes o constelado fica aqui, vai ser trabalhado lá atrás, porque sempre em alguma geração alguém vai representar aquele problema até se resolver. Então, a gente faz tudo por amor. E aí na psicoterapia, a constelação, às vezes, tem pessoas que você vê que a psicoterapia às vezes fica com aquilo e não consegue sair daquele lugar, tem consciência de tudo e sai. Por quê? Porque às vezes eu estou representando algo que precisa ser arrumado aqui atrás. Então, enquanto eu não arrumar aqui atrás, eu não saio. Então, entendi. Auxilia muito no processo psicoterapêutico. Aquelas doenças genéticas que a gente fala, né? Que vem lá de trás. As doenças são representações também. Quando eu estava estudando o assunto para a gente conversar, eu estava pensando justamente na questão da regressão de memória, que eu trabalho com regressão de memórias passadas, né? E aí eu falei assim, quando se fala, explica a constelação, parece que é regressão, mas não é, porque a regressão, na verdade, você vai trabalhar com a memória da pessoa, com o inconsciente da pessoa, né? Então, se ela tem algum padrão, que a gente também desbloqueia padrões na regressão, né? Mas pessoal. Pessoal e é resolutivo também. Porém, a constelação, algumas que eu assisti, ela é fascinante, né? É muito interessante quando a gente está num grupo participando, que existe aquela pessoa que é constelada e existe os participantes. E quando os participantes são escolhidos aleatórios, você vai explicar isso melhor depois, são escolhidos aleatoriamente, eu já participei disso, você sentir algo que foi de um ancestral da pessoa que você nunca nem viu na vida, não sabe qual é o problema dela, né? Isso é muito interessante. O que há de comum na constelação?
com a psicologia, com a regressão, é que se define um tema para trabalhar, né? A pessoa vai com um tema. Na regressão também. A gente segura um tema e vai trabalhando aquele tema. Mas vamos lá, vou deixar você falar, porque você que é especialista hoje. E assim, o que é fazer uma constelação na prática? Então, a constelação, você tem que ter um tema, como você falou, não é chegar lá, eu quero constelar. Não, o que você quer constelar? E aí existe a constelação de grupo e a constelação individual. A constelação de grupo é essa onde tem os representantes. Eu trabalho com o tema em sigilo. Ninguém sabe qual o tema que vai ser constelado e ninguém sabe quem está se representando. Então, a pessoa que vai ser constelada vai colocar o tema para o constelador, e aí o constelador vai pedir para ela escolher uma pessoa para representar ela e para representar o que ela quer constelar. E aí vamos vendo o movimento do sistema, porque assim, quando a gente vai constelar, se cria um sistema que vai além, como na física quântica, sem tempo e espaço, os vivos e os mortos estão todos juntos. Então não existe a diferença, é meu pai, mas já morreu, não existe isso. Todos estão presentes. E aí vai se escolhendo, mas de acordo com o que o sistema abre. Então, o constelador está muito atento, porque não é ele que determina as coisas, é um sistema. O sistema vai ser mais representante, o sistema que vai mostrar as coisas. Se existe poucas falas, existem as frases de solução, mas tudo é o sistema. O sistema abre, a gente vai fazendo. A mesma coisa tem individual. O sistema também vai abrindo e vai se colocando as coisas. Legal. Eu estava lendo aqui, né? Estuda os padrões de comportamento de grupos familiares através de suas gerações. É um trabalho muito bonito, né? E na verdade, assim, como que essa técnica funciona em si? Para o povo que está nos assistindo aí possa entender. Então, porque assim, eu vou constelar um tema meu, vamos supor, eu vou constelar uma depressão, você tem um representante para depressão, os representantes podem representar sintomas, doenças, emoções, e aí a constelação ela vai abrindo, vai trazendo a verdade. Então, nós vamos descobrindo fatos. E é claro, às vezes existem fatos que são, você sabe que existe, mas não fica tão exposto. Outros ficam muito claros. Para você ver, a gente pode constelar uma herança, a dificuldade de vender um imóvel, porque às vezes está preso aos ancestrais. Então, quando eu vou constelar, eu vou além do aqui e agora. Eu vou lá para trás. E aí, eu vou carregar sempre dois sistemas, né? Do meu pai e da minha mãe. Então, essa problemática que eu estou trabalhando, pode ser que esteja no sistema do meu pai. Então, é esse sistema que vai ser tratado. Se está no sistema da minha mãe, é esse sistema. Mas sempre vai ser colocado o que está se pedindo. E nisso, às vezes, a gente descobre até que eu não sabia que eu tive. Vou descobrir que, às vezes, eu tenho depressão ligada aos mortos da família, dos antepassados. E muitas vezes a gente vai a antepassados que viveram na guerra. E os representantes, eles vão sentir, às vezes vão verbalizar coisas que aquele ancestral fazia. E o ancestral não considera do pai para trás. O tema, Márcia, ele tem que ser bem definido também. Por exemplo, se eu quero determinada coisa, eu tenho que dizer exatamente o que eu quero trabalhar. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu vou até colocar uma experiência minha aqui, né? Em particular, a gente já até conversou sobre isso, mas até para o povo entender. Gente, quem está fazendo pergunta aqui no ponto de interrogação, faça, antes de terminar a live, a gente vai ler tudo e vai responder as perguntas, tá? Essas que passam aqui de vocês, a gente não... Passa muito rápido, a gente não consegue ler, tá bom?
Bom, voltando aqui. Então, eu vivenciei uma situação que eu quis fazer uma constelação para o peso. Eu comecei a fazer uma dieta e fiquei um bom tempo, inclusive a minha nutricionista está aí na sala, ela pode confirmar, eu fiquei bom tempo travada no peso. Fiquei travada. Aí quando eu fui fazer o curso, a gente pôde fazer, cada um foi constelado. Então, perguntaram para mim, o que você quer constelar? Eu falei, eu quero destravar para emagrecer. Não falei para emagrecer, eu falei, eu quero destravar. Contei a minha história, que eu sempre fui gordinha, aí fiz uma dieta e fiquei uns bons 3 anos travada. Dava uma diferença para mais, para menos de 1 quilo, tal, mas assim, fiquei naquilo. Eu fiz a constelação. Por incrível que pareça, foi visto um monte de coisa, foi muito bacana a minha constelação, só que eu destravei. Foi legal, eu destravei, mas eu passei a engordar. Eu engordei tudo de novo, eu não emagreci. Eu só esqueci de falar lá que eu queria destravar para emagrecer, não para engordar. Isso é possível? Então, aí precisa ver o que foi trabalhado aí, o que foi mexido e o que precisa ser feito ainda. Porque às vezes as pessoas acham que, às vezes se fala muito, uma constelação é o suficiente. Não, não é. Porque constelação não faz milagres. Então, como na regressão. Aí abriu algo que precisa ser trabalhado. Muitas vezes a gente abre e aí vão começar a aparecer as coisas. Agora precisa ver o que é que destravou aí, o que é que realmente agora pode ser que consiga se chegar o início disso. Porque muitas vezes tem muitas pessoas que têm obesidade, porque ancestrais passaram muita fome, ancestrais mexeram com coisas de comida, então pode ter isso, várias coisas. Mas com certeza você destravou sim algo. Para engordar, né? Agora você vai ter que trabalhar, isso que destravou para ver onde que está isso. Sim, sim. Da onde eu não devia nem ter mexido nisso, porque eu já tinha feito regressão para isso. O que eu fui mexer nisso? Não, mas aí agora, porque assim, você fez a regressão, que é você. A constelação, você foi no sistema. Tem que trabalhar no sistema. Quantas pessoas obesas tem no sistema, gordinha? Nossa, tem um monte. Inclusive, é muito engraçado porque aí você começa a falar, você começa a lembrar, né? Os papos de vó. Laine, você tá muito magrinha, precisa comer. Aí mãe te enfia biotônico Fontoura. Aí a outra vem te dar comida. Tem que comer arroz, tem que comer feijão. Aí quando você aprende a fazer tudo isso, a Thalita tá rindo, a nutricionista. Tá rindo. Aí quando você aprende a fazer tudo isso, a nutricionista vem e fala, tá tudo errado. Aí é muito difícil, né? Mas é um trabalho bem bacana. Mas aí você vê como essa coisa. Eu era hiper magra, minha mãe me dava... Minha infância inteira foi tomando vitamina para comer. E não engordava. Eu queria ser que nem você. Então, mas olha o sistema. Sim. Na tua família todo mundo é magrinho, né? Na minha todo mundo gordinho. Então, onde está isso? Em que geração iniciou e por quê? Qual foi o que levou à necessidade da obesidade no sistema? Sim, tem que descobrir. É uma coisa mais profunda, né? Mas é bem legal isso. Eu dei esse exemplo porque eu achei muito bacana, é muito legal, porém tem que ser tratado, né? Tudo que a gente descobre, a gente tem que tratar. Mas vamos voltando aqui. Dentro da constelação, se fala nas leis do amor e do pertencimento. A gente escuta falar muito disso, pertencimento, amor, ordem e equilíbrio, é isso? São as quatro leis. São três. Pertencimento, ordem e equilíbrio. Desculpa, eu li errado aqui. Vamos lá. Você podia explicar um pouco sobre isso? Olha, isso é de uma importância tão grande. Só a hora que a gente sabe dessas leis e conseguir pôr em prática, pode ter certeza que você começa a mudar e o seu sistema também. Eu tenho a experiência de várias pessoas que relataram depois disso, que conheceram as leis, colocaram em prática, já começou a
mudar, se a pessoa se dá equilíbrio. Porque o que o Roberto fala, as 3 leis do amor, o pertencimento. Então, isso quer dizer que todos pertencem. Todo mundo que nasce naquele sistema pertence ao sistema. E nós queremos realmente pertencer ao sistema. E muitas vezes, para pertencer ao sistema, abrimos mãos de algumas coisas, recebemos outras, porque é uma necessidade de fazer parte dali. E quando são pessoas que são excluídas, o sistema vai cobrar, porque o sistema quer que todos façam parte dele. Uhum. Uma das coisas que acontece muito, que as pessoas não têm noção, o aborto. Quando eu tenho um aborto e que eu não incluo esse aborto, alguém foi excluído. Então, isso vai acontecer lá na frente. E mesmo que seja um aborto que eu não saiba pedir. Na constelação, a gente vê muito isso. Às vezes, a pessoa vem com um problema, vai aparecer um aborto que ela não sabia, nem que tinha engravidado. E isso vai reverberar tanto no sistema do pai quanto da mãe. O pessoal pensa que aborto só pertence à mulher. Não, o aborto pertence aos dois. Porque se criou um sistema. Então, às vezes, pessoas que foram excluídas no passado, principalmente por preconceitos, opção sexual, porque traiu, porque a mulher quis escolher o marido dela, foram excluídos. Pessoas psicóticas, por preconceitos. Tudo isso o sistema vai cobrar até que seja excluído. E a gente vê muito isso, às vezes famílias psicóticas, suicídio, depois você vai ver que tantos excluídos lá que precisam ser incluídos. Isso a gente faz na constelação, a gente consegue incluir essas pessoas. Legal. Então, legal. nós temos que ter muito cuidado e não excluir ninguém. Aí tem pessoas que falam, mas eu tenho um familiar, ele só pronto, ele faz isso, ele faz aquilo. Você não precisa receber ele na sua casa. Mas você não pode excluir ele do seu coração. Ele faz parte, sim. Entendi. Eu já tive casos de pessoas que já haviam se rasgado documentos, fotos da criança para não se lembrar. E uma das pessoas tinha uma depressão profunda, ela estava ligada à criança de tudo. Porque ela tinha sido excluída. E depois vem outra lei que é muito importante, que é a lei do amor, a lei da ordem. A ordem pede o quê? Que você, quem chegou primeiro, o primeiro. Então, eu tenho que respeitar essa hierarquia de chegada. Então, quem que fora do sistema? Pai e mãe. Depois do pai e a mãe, vem os filhos. O primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. E cada um tem o seu lugar. Isso tem que ser respeitado. O primeiro filho, depois de vários estudos ainda da constelação, ele pega a maior carga, tá? Eu sou a primeira, você é a primeira, né? Mas então, aí que eu ia falar assim, eu sou a primeira, porém minha mãe teve um aborto antes de mim. Então você é a segunda. Eu sou a segunda. Então, mas eu peguei a carga da primeira e a minha, não? Não, é assim. O primeiro traz as coisas. Os próximos que vão vindo, por amor, vai pegando um pouquinho. O primeiro. Por amor, ele vai pegando. Vai diminuindo a carga. Por isso que ser filho único é um peso enorme. Entendi. Então, por isso que essa ordem. Então, se eu tive um aborto, o filho que vai nascer, ele tem que saber que ele não é o primeiro. Ó, antes de você, teve um irmãozinho que não chegou a nascer. Foi. Então tem que seguir essa hierarquia. E essa ordem, ela é muito rígida. Saiu da ordem, desequilibra. A ordem que as pessoas saem muito. Filhos fazerem papel de pai ou mãe. Por amor, às vezes a mãe dá esse papel do filho ou para a filha ser agora o pai da casa. E por amor, você pega. Só que saiu da ordem de novo. Porque e chega o momento que os pais precisam ser cuidados. Tá? Eles vão ser cuidados como pais.
e não como filhos. Isso é muito importante. Tem gente perguntando assim, então quem é caçula? Acho que é a Sueli. Oi, Sueli. Perguntou assim, ser caçula é pior? Não, porque ela tá na ordem dela, né? Não tem problema nenhum. É benefício, porque quem pegou maior foi o primeiro. Agora, o caçula, a tendência dele é ele cuidar dos pais, né? Porque é ele que tá ficando mais novo, né? Então, às vezes, mas os pais já foram embora. No caso dela, os pais já foram embora. Então, mas ela não pegou, a carga maior é no primeiro. Vai pegando. Mas é claro, todos pegam. E é interessante, porque assim, se eu me trabalhar alguma coisa que eu traga do meu sistema, todos os meus irmãos também vão ser trabalhados e aqui, se for retirado aquilo de mim, retirou de todos. Entendi. E se o mais velho morrer? Não tem problema, ele vai levar o que é dele. Agora, claro, por amor, aquele que o sistema, que eu trouxe do sistema, que eu estou representando alguém que foi excluído. Aí eu morri. Alguém vai ter que pegar isso. Pode ser que os próprios irmãos, como pode ser um sobrinho. Ninguém está livre dessa, então, né? Enquanto não resolver o sistema, ele é assim. Para o sistema não interessa se vai haver mortes ou não. Ele quer o equilíbrio. Então, aquela família de suicidas. Quando não se resolveu o assunto, não tem suicídio. Então, por exemplo, eu posso, numa constelação lá, que eu estou sendo constelada, quebrar o padrão de uma família inteira que foi e que vem na frente. Eu posso fazer isso. Se eu fizer uma... Estou falando assim, se eu conseguir resolver um problema, por exemplo, eu descobri de onde veio. Aí quebra-se o padrão comigo. Ninguém mais vai carregar e ninguém na frente mais vai carregar também. É isso? Você vai resolver de você para trás e de você para frente. Então, se eu tenho filhos, nada melhor do que eu cada vez me equilibrar mais, porque eu estou resolvendo para os filhos. E meus pais estão resolvendo para os netos. Mas é claro, às vezes, numa constelação, a gente vai resolver aquele padrão, mas ainda existe, vamos supor, que veio... E numa constelação, não dá para trabalhar o sistema do pai e da mãe. É um sistema de cada vez. Sim. Então, pode ser que eu também traga coisas do sistema do meu pai parecida com essa. Entendi. Então, mas toda vez que se resolver equilibrar algo, você está equilibrando os seus descendentes dos seus ancestrais. Entendi. Tem gente perguntando aqui, e se o mais velho quiser pegar tudo? Mas não é assim, né, que funciona. Não, a gente pega por amor inconsciente. Aí, se fosse consciente, ninguém ia pegar nada, né? Com certeza, né? O sistema, ele tem uma vida, ele tem uma força. E outra coisa que é muito importante, a gente reverenciar nossos ancestrais. Isso eu trabalho, isso é uma coisa, é uma ferramenta que eu uso muito em psicoterapia e que é muito bacana, de reverenciar as pessoas que estão acima dela nesse sistema, né? E eu uso muito também a dinâmica do perdão, né? Que para a pessoa também, porque parece que tem alguma coisa ligada a perdão na constelação também, né? Sim. Então, eu não sei se eu estou falando bobagem aqui, você me corrige se eu estiver falando bobagem, tá? Então é uma coisa assim que é bem interessante também essa questão, né? É que assim, quando eu falo também reverenciar, eu aceitar meu sistema como veio. Eu receber do sistema o que foi bom e o que não foi tão bom. Então, sem julgamento, eu não posso julgar. Tanto é que na constelação, quando a gente fala muito de aborto, mas ninguém está julgando se é certo ou errado. Apenas queremos incluir. Na frente eu vou mas assim, teve assassinos, por isso que tem tantos psicóticos na família, tem muitos assassinatos. Eu não vou julgar quem é certo e quem é errado. Nós vamos pôr equilíbrio. Você tem que trabalhar, né? Uhum. E nem sempre consegue o equilíbrio, né? Mas aí é bem parecido, né? Pode ser até que o Bert Helling lá tenha pegado aí essas coisas, essa ética da psicologia, né?
Porque o nosso papel enquanto psicoterapeuta também nunca é julgar. A gente tem que trabalhar aquilo sem ter o crivo do julgamento, né? Exatamente. E na constelação, muito mais. Na constelação, muito mais. Porque eu não posso fazer julgamento nenhum. Nenhum. Não existe o certo e o errado. Tá. Eu não vou julgar crime. Existe a lei, já falou da lei do equilíbrio agora. Isso, que eu ia perguntar agora, se já tinha falado, mas não ainda. Vamos lá. Lei do equilíbrio. Dar e receber também ela é importantíssima. Porque eu tenho que saber dar e eu tenho que saber receber. Existe a troca em todos os tipos de relações. Únicos que nós não vamos conseguir pagar vão ter um débito eterno dos pais. Porque eles nos deram a vida. A vida não tem como ser paga. Agora, o restante, principalmente, isso é uma das coisas que mais afeta os relacionamentos de casais, relacionamento afetivo. É esse dar e receber. Porque, assim, quando eu recebo algo bom, eu devolvo um pouco a mais desse bom. Se eu recebo algo de ruim, eu devolvo um pouco menos para mostrar meu amor, por amor. Então, o que o Bert fala, você me fez algo de mim, eu preciso mostrar para você. Agora, eu posso devolver isso. Em casais. Fui traída. Eu tenho que trair também? Não sei o que você tem que fazer. Você vai fazer alguma coisa. Você vai estourar o cartão de crédito dele, vai trair ele, vai exigir uma viagem, não sei o que você vai fazer. Mas você vai ter que mostrar e tem que fazer algo para encerrar aquilo. Aquilo tem que ser encerrado. Entendi. Então, tem uma coisa que acontece muito e um exemplo bem bacana, a gangorra. É super gostoso, né? Ficar em gangorra. Eu dou e recebo, eu dou e recebo. Só que aí, é gostoso ficar no palco. Aí essa pessoa aqui fica bastante tempo aqui embaixo, eu só no palco. Não vai ser bom. Então, eu estou recebendo demais. Já não está mais sendo positivo. E esse aqui está dando demais. Então, o equilíbrio é esse. E a gente vê muita desordem em casais por causa disso. Não é feito um acordo e aí dá o desequilíbrio. Um desequilíbrio muito grande. As pessoas comentam muito, vamos supor. Uma pessoa se relaciona com outra e eu estou numa situação boa financeira, pago os estudos do meu parceiro. E aí, quando ele tem os estudos dele, separa. Aí tu aproveitou dela. Não, dependendo da situação, a dívida ficou tão grande. Essa pessoa não sai embora. Claro que o seu áudio está falhando um pouco, viu? Você está com fone? Não, eu estou sem fone. Não, tudo bem. É que às vezes ele dá uma falhada. Deixa eu só fazer uma observação aqui. A Ale, acho que é a Ale com Mix, 1975. Falou assim que fez constelação com você e mudou a vida dela. Ai, que bom! Que com certeza vai constelar mais vezes. A Sueli está falando, a Sueli perguntou também se é com ancestrais, se trabalha ancestrais. Sim, a constelação trabalha com os ancestrais. Bom, mas, tem mais alguma coisa para falar? Uma coisa, dos ancestrais é assim, eu posso constelar uma empresa. E também, quando eu constelo uma empresa... Eu ia perguntar isso agora. E quando eu constelo uma empresa, eu também preciso ver. Muitas vezes falta reverenciar os fundadores da empresa. Então, entendi. Hoje, muitos empresários de grandes empresas, eles quando vão cargos de nível mais alto, eles vão confirmar a constelação. Inclusive, está se usando muita constelação no judiciário, né, Márcia? Sim, começou o Sâmio, o juiz da Bahia. Ele começou só na área de casais, né? Mas agora já está indo para criminal, para todas as áreas. Iniciou aqui no Brasil. Nós somos os pioneiros da constelação judicial. E assim, o que o Sami viu, que
os processos, né, de separação litigiosos, teve uma resposta positiva em 90%. Mesmo alguns se reconciliaram e os que não se reconciliaram seguiram a separação rápida. Muito legal, muito legal. Eu inclusive, ouvi falar também, eu assisti uns vídeos no YouTube, o ano passado isso, eu estava pesquisando, constelação com cavalo, né? Os participantes são cavalos, é a coisa mais linda. Eu vi um cavalo reverenciando uma moça que estava chorando, participando, e ele abaixou e reverenciou a mulher. Eu fiquei assim, besta de ver. Coisa mais linda. Existe constelação com os animais também, porque muitas vezes o animal está representando alguém da família. Também ajudam. Eu já tive aqui, que eu tenho meus gatos, de o gato entrar na constelação e a pessoa não viu que era o gato e achou que era uma pessoa que estava atrás dela. Que coisa, hein? A pessoa falou, ai, agora tá certo, essa pessoa aqui atrás de mim equilibrou. Não era uma pessoa, era o gato que tinha deitado. Era o gato. Era o gato. Teve uma constelação que eu participei com você também, que o gato teve uma participação, foi muito legal. O gato entrou no meio e ele estava fazendo a interferência, a pessoa também confundiu que era uma pessoa e era o gato que estava lá, né? E eu estava assistindo no dia, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Achei muito interessante. A Cá Munhoz está falando assim, gostaria de saber sobre os pais. Se constelação, os pais de criação biológicos. Gostaria de saber sobre os pais. Se constelação, os pais... Eu não entendi direito. Ela deve estar falando sobre filhos adotivos. Eu acho que sim. Então, existe... Claro, quando se vai adotar... Seu som sumiu agora. Peraí, não. Ligando aqui, peraí. Agora tá ouvindo? Quando... Vai acontecer o que aconteceu na semana passada. Alguém me ligou e atrapalhou o meu som. Mas continua falando aí. Agora está me ouvindo? Filhos adotivos, quando se vai adotar um filho, o ideal é se fazer uma constelação. Inclusive, uma das minhas formações com o Renato Chan, ele foi o primeiro a escrever um livro de constelação sobre adoção. Então, quando é um filho adotivo, sim, nós vamos trazer os pais biológicos, porque vai se referenciar esses pais e se despedir desses pais, porque eles existem. E essa criança, ela traz também o sistema desses pais. Mas a constelação a gente pode harmonizar e ela vai também pegar o sistema dos pais adotivos. Então, dependendo do tema, vamos trazer os adotivos e os biológicos. Para fazer a integração, porque não posso excluir nada. Sempre lembrando, eu não posso excluir, eles existem. A Lina, uma grande amiga aqui, está perguntando assim. Está perguntando não, ela está falando, porque a Lina é oriental. E ela falou assim, sempre aprendi a reverenciar os ancestrais. Oriental faz isso mesmo, né? É bem bacana. Muito bacana. E isso faz toda a diferença numa constelação quando a gente faz reverência. Vamos lá, Márcia, tem mais algumas coisas aqui para falar? Eu estou vendo, eu fico preocupada com o horário. Quanto tempo, na verdade não, o que acontece depois de uma constelação familiar? Vão surgir alguns conteúdos, né? Como você falou, às vezes numa constelação resolve, às vezes precisa fazer mais. Nesse intervalo, o que fazer com essas coisas que podem ficar aí mal resolvidas, ou a pessoa não saber lidar direito? O que fazer com isso? A primeira coisa é eu deixar vai vir as imagens, eu vi tudo. Não posso levar para o mental isso. A constelação é amor. Então, isso vai ficar reverberando dentro de mim. Eu não posso querer fazer um entendimento racionalizado. Então, entendi. Assim, vão aparecer os conteúdos. Vou dar até um exemplo, o Renato sempre estava. Você imagina o mar e os golfinhos. Sobe e desce. Então, o conteúdo aparece e vai.
eu não posso segurar o golfinho. Eu vou deixar esse movimento. E, claro, às vezes, após uma constelação, a pessoa sai super bem e vai ficar bem, o problema é resolvido na hora. Outras vezes, tem pessoas que passam até mal. Eu tive o caso de uma pessoa que ela não sentia dor, ela não tinha sensação física. Depois da constelação, ela ficou 3 dias de cama. Ela não conseguia andar de tanta dor, mas aí também ela descobriu que ela tinha doenças que nem sabia que tinha, porque ela estava negando, não existia o motivo, né? Então, eu não posso ficar pensando, controlando o tempo, eu tenho que deixar, porque muitas vezes a pessoa vai observar que houve mudanças no comportamento familiar de irmãos, de pai, mãe, após a constelação dela. Às vezes, com ela vai demorar para perceber. Agora, o tema é muito bom levar para psicoterapia. Legal. Eu estava pensando justamente nisso, foi por isso que eu tomei a iniciativa de fazer o curso. Além de servir como uma ferramenta, se a gente tem uma noção do que é constelação, a gente, enquanto terapeuta, fica também mais fácil para ajudar o paciente em alguns conteúdos, né? Exato. Abrir até outros temas para trabalhar. O terapeuta também assistia a constelação do paciente, também é super interessante. Nossa, muito legal isso. Bom, a gente está vendo aqui que uma constelação, ela pode durar de 5 minutos a 1 hora. Vai depender muito de cada caso, né? Como a psicoterapia também tem algumas coisas que não dá para a gente dar certeza. Mas a psicoterapia até dura 50 minutos. Mas no caso de regressão, por exemplo, que eu trabalho com regressão, às vezes uma sessão com o paciente eu fico 2 horas, o paciente regredido. Já aconteceu de eu ficar 4 horas. Eu não vi nem a hora passar. Nem eu e nem o paciente. Ficamos 4 horas. Não dá para parar, né? Não dá para parar. Você tem que fechar, né? Então, ela sinaliza. Porque assim, vai ter um momento que você vai começar a ver que as coisas começam, os representantes começam a ficar em paz. E você vai usando também as frases de solução, e você vê que chegou o momento que é de parar. Como também, muitas vezes, você vê que não sai mais daquilo, você vai, e o sistema para. Então, você tem que interromper. A constelação, aí às vezes as pessoas falam, ai, mas a minha foi tão rápida, do outro foi tão demorada, então o outro trabalhou mais. Não. Às vezes a sua, de 5 minutos, foi muito mais profundo daquele de 1 hora. Não, e não dá para se comparar, né? Somos pessoas diferentes. É como na psicoterapia, o paciente fala assim, você trata a síndrome do pânico todo mundo igual. Não dá para tratar todo mundo igual. Cada um tem um histórico, é diferente, né? Agora, o que é interessante na constelação é que, às vezes, você é escolhido para ser representante de uma problemática que você traz também. Sim. Às vezes, vamos supor, você tem dor de estômago e você nem sabe que foi escolhido para representar a dor do estômago. É complicado. Isso aí é muito legal também. Ó, a gente tem mais algumas coisas para falar. Eu tenho 7 perguntas aqui para abrir. Falta, acho que uns 15 minutinhos para a gente acabar. Então, primeiro aqui de indicações e contraindicações. Não existe, né, contraindicação. E a única observação que eu vi aqui é que para psicótico ele deve ser constelado através de um familiar, não ele pessoalmente, né? Porque ele está muito aberto, então ele pode se perder. Tá. Então não se do perdão. O resultado é muito bom para psicótico. Né? É. É que nem na regressão. Na regressão, o psicótico é contraindicado. A gente também não faz. Porque mexe com muita emoção. O Bert também não constela quem se posiciona como vítima. Ah, é? É. Ele não funciona. Ele mandava, né? Mas aqui, ele morreu, né? Você eu não constelo. Entendi. Vamos lá. A gente tem que falar um pouco ainda sobre o perdão, né? Isso é muito importante. Porque é usado muita a frase sinto muito, né? Na condução de uma constelação. Fala um pouquinho sobre isso. É porque assim, quando eu falo me perdoa, me desculpa, eu estou me colocando como vítima e estou exigindo que você me desculpe. Agora, quando eu falo para você, eu sinto muito pelo que eu te fiz, eu estou assumindo a minha parte, você não precisa me desculpar. Eu já assumi que eu fiz algo com você. Então você tem a liberdade.
É muito diferente eu falar me perdoa e eu falar sinto muito. Até você ouvir isso é uma coisa que todos que estão aqui na live hoje passem a usar a palavra sinto muito. Esqueçam a palavra desculpa e perdão. Porque sinto muito, você assume a responsabilidade, porém não tem como você mudar, né? É bem legal isso também. Fique em paz porque eu assumi, e você também fica em paz porque eu assumi. E aí o que você vai decidir aí é com você. Mas aí eu paz e você também fica. Legal, legal. Você quer falar mais alguma coisa sobre aborto? O que falou, acho que já deu para entender um pouco, não deu? Só uma coisa assim, bem rápida. Quando se descobre um aborto, ou quando a pessoa fez e aparece a constelação, é muito importante ser incluído, se dar nome, fazer inclusão, comunicar se tem os filhos, quem foi o pai. E na constelação, às vezes, a gente vê que o motivo da problemática é o aborto. Eu já tive casos de crianças com problemas sérios, porque estavam ligados ao abortado. Então, eu estava vivendo a dor do abortado. Também a gravidez gemelar, porque, às vezes, muitas pessoas falam, eu não sei porque eu estou aqui nesse mundo, não sei porque eu estou aqui. Muitas vezes a gente vai ver outro morreu durante a gestação, foi abortado, e esse vem com culpa, porque eu vim, o outro não. E na constelação, a gente, quando tem esses abortos, tem algumas perguntas que nós fazemos, ou para o pai ou para a mãe, para saber se ele aceita, se ele consegue incluir aquela criança. Dependendo da resposta, eu não vou falar qual é a pergunta, porque pode influenciar em alguém que vai fazer a relação. Tá bom. E aí, dá para saber, porque muitas pessoas, às vezes, ela fala que aceita, mas ela não aceita. Ela não consegue responder. E aí, já vi isso. E aí, muitas constelações vai parar ali, porque está preso naquele aborto. Então, o aborto é uma coisa muito séria, não no sentido de recriminar nada, no sentido de exclusão. Precisa ser incluso. Ok. A Bruna falou assim, vocês disseram que um integrante da família pode interromper um padrão, mas todos os integrantes ancestrais acabam sentindo ou não? Sim. A gente vê na constelação, você vê os representantes, vamos supor, tem o avô, bisavô, tetravô e está aqui no tetravô. Você vai vendo que todos vão demonstrando, mudando a fisionomia, demonstrando paz. Quando esse último conseguiu equilibrar. É visível o equilíbrio que dá. Do grupo todo que está participando. É legal isso, eu vi isso também. Camila está perguntando assim, pode ser qualquer nome para o aborto? Se amo um nome minha vida toda e aborto um bebê que eu já tinha dado esse nome a ele, eu posso escolher um nome que goste menos e manter o nome favorito para outro? Por exemplo, eu tô aqui pensando que eu vou ter a Joana. Aí eu aborto a Joana. Aí eu engravido de novo. Eu dou outro nome para Joana e ponho Joana no que vai nascer. Eu posso fazer isso? Não, porque esse nome pertence a Joana. Existe, aí que está a inclusão. Eu estou incluindo a Joana na vida, no sistema familiar. Quem vai vir não é mais a Joana. É outra Mas pessoa. eu posso pôr, por exemplo, Joana Maria. É outra Joana. Não. Você está repetindo os nomes. Inclusive, na psicogenealogia, tem um estudo assim, gigantesco sobre nomes, decodificação de nomes. Então, não. Que coisa louca, hein? Bom, Camila, acho que eu respondi. Eu vou abrir as perguntas agora aqui, Márcia, para a gente responder, porque uns fizeram pergunta lá, outros fizeram aqui. Bom, um era da Camila, que a gente falou. Deixa eu ver a outra aqui da Camila. Ih, perdi as perguntas. Se não... Abriu aí? Se não, processo espiritual. Conseguiu ver aí? O processo consegue puxar questões, sentimentos ancestrais. Como acontece? Nós usamos a física quântica. Física quântica é tudo, é o que eu falei no início. Vivos, mortos estão
todos aqui, não existe essa separação de tempo e espaço. Então, às vezes eu estou representando o avô que já morreu, mas eu estou representando porque ele existe, esse avô. Uhum. E ele vai ser representado. Então, é diferente do processo espiritual. O espiritual, vamos dizer, seria uma incorporação. Aqui não é uma incorporação. Entendi. A Thalita está perguntando, como fazemos para tomar a pessoa no coração? Ah, isso é uma boa pergunta. O amor, sem julgamento, sem preconceito. Ele faz parte do sistema. Agora, eu vou ter essa pessoa, mas é uma pessoa que, vamos supor, me prejudicou. Mas eu não preciso ter uma relação com ela. Mas eu vou ter ela fazendo parte do meu sistema. Então, o amor é tudo, as leis do amor. Já fala a constelação. A constelação trabalha com amor. A pergunta que eu tinha passado aí, que eu tirei, foi da Bruna, mas a gente já tinha respondido. A Thalita também está perguntando, constelações e psicodrama tem algo em comum? Olha, o psicodrama, tem aquele psicodrama que se fazia em teatro. É diferente no sentido que ali a pessoa vai ser vendo coordenação do como fazer, falar. Na constelação, você sente. Tanto é que quando sentir, né? você representar, a gente fala, deixa sentir. Tanto é que não precisa se falar muito na constelação, mas você vai sentir. Você vai sentir o que é necessário, você vai sentir, às vezes, a dor da pessoa, o pensamento dela, a emoção dela. Outra pergunta. Eu não estou conseguindo ler a pergunta inteira aqui, porque corta, você está vendo aí? A constelação deve ser feita com os pais biológicos de criação ou os dois. Isso nós respondemos já. Já, né? Já. Então, vamos ver. Outra pergunta aqui. Aborto espontâneo também se... Sim. Nós também respondemos. Se aplica sim, Nancy. Qualquer aborto. Você pode... Já fui representante de aborto da pílula do dia seguinte. Acho que preciso falar mais. Jesus, né? Aborto todos, né? Nancy, como sabemos que alcançamos o equilíbrio? Na constelação, nós vamos sentir que aquilo foi resolvido. Na constelação se sente. Agora, nós vamos sentindo aos poucos. Porque a constelação, ela pode durar, reverberar fortemente até 2 anos, ou uma vida inteira. Mas você vai sentindo o seu comportamento, você vai sentir como muda o seu pensamento, a sua forma de ver e o sistema. O sistema muda, Ju. É incrível, mas faz tudo isso. A gente vê isso pessoalmente quando a gente está no grupão. E se o irmão mais velho... Minha querida, estou com saudades de você. Ó, Janice aqui falando, ela tá falando uma pergunta aqui danadinha, porque ela é a irmã mais velha. Se o irmão mais velho não quiser pegar a responsabilidade com seus pais, ela não quer responsabilidade. Janice, não fale isso. Você que já passou por constelações. Nós fazemos essa escolha por amor, lembra? Por amor, eu vou pegar algumas coisas e meus irmãos também vão pegar. Então, por amor. É o amor que vai me fazer pegar isso e o sistema está pedindo para que aquilo seja resolvido. Então, se eu não quiser fugir disso, eu estou jogando para outro. Mas eu vou ficar com aquilo. Então, muitas vezes, eu vou carregar sintomas, medos, dificuldade financeira, uma série de coisas que vem de lá. Legal. O sistema, quando ele quer algo, ele faz. Não é escolha nossa, né? Fábrica de profissões. O que a constelação pensa do excesso de vaidade plástica e afins? Não é a constelação pensa, né? Não. É assim, tem... você deve estar falando assim, o que eu posso constelar sobre isso? Tudo que é excesso está em desequilíbrio. Mas eu posso constelar sim. Eu considero que a minha vaidade está além. Sinto necessidade de fazer várias cirurgias plásticas. Claro, eu vou constelar e vou entender o porquê dessa necessidade. O que será que aconteceu lá atrás
que eu preciso me transformar. Então, a constelação vai me trazer a resposta. A Janise, fiz essa pergunta pensando em outra pessoa. Tá tudo bem, Jan? Ainda bem. Bom, gente, a nossa conversa tá muito legal, tá muito agradável, porém o Instagram dá o horário dele, ele desliga e deixa a gente falando sozinho. Então, Márcia, eu queria agradecer você pela sua presença, já agradecer todo mundo aí presente, que a gente não consegue falar o nome de todo mundo, senão a gente só fica falando o nome e não consegue fazer a live, né? Mas assim, muito obrigado de coração a todos que participaram. Obrigado, Márcia. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, né, para a gente se despedir do povo aqui. Eu também, já de início, agradeço muito a você, Elaine, a todos que estão aqui. Estou muito feliz em falar da constelação, é um tema muito abrangente. E, assim, constelação não faz milagre, tá? Nós temos que estar abertos para trabalhar. Precisamos, muitas vezes, da ajuda psicoterapêutica. E a constelação, eu vejo que é um presente de Deus. Porque através da constelação nós conseguimos nos trabalhar nossos descendentes e nossos ancestrais. Eu acho que não existe coisa melhor do que isso. Eu não me favoreço sozinha. Eu me favoreço juntamente com o meu sistema, com tudo que eu trago, que eu dou. Então, a constelação, ela é um presente. Legal. É um trabalho maravilhoso mesmo. Quer se despedir do povo aí para eu fazer minhas considerações finais? Então tá, então eu agradeço muito e pena que não dá para falar mais, mas eu acho que deu para todo mundo entender. Espero que repito todos. Faremos outro, se Deus quiser. Com certeza. Gente, se vocês querem entender bem constelação, assistam o filme chamado A Vida é uma Festa. Fantástico, ele explica bem tudo isso que a gente falou aqui. Tá ao contrário aqui. O livro, os livros do Bert é muito difícil de entender. Então, depois que eu passo para você, e você passa as constelações familiares em sua vida diária. Isso aqui são para leigos. Constelações sistêmica familiar, as leis do amor. Esses 2 livros é para leigos. Eles trazem muita informação, inclusive... Esse aqui, passa para mim depois, que eu vou deixar citado embaixo do vídeo aí. Tá. O Bert fez o prefácio desse livro, é muito bom mesmo. Ajuda. Legal, gente. E nada para assistir uma constelação para entender. Sim, ó, a Márcia convida a todos aí. Quem tiver interesse, a gente deixa o contato da Márcia aí no link após o vídeo. Eu vou deixar o vídeo gravado. Eu queria só falar uma frase que eu adoro as minhas frases, né? Que não é minha essa, mas foi escrito pelo nosso querido Belchior. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Temos que pensar isso. E como eu digo sempre, ó, pense nisso. Fica a dica aí para vocês. Um grande abraço. Muito obrigado pela participação de todos. Adorei. Vi gente aqui que fazia tempo que a gente não falava. Foi muito bom. E quem sabe a gente marca uma outra para bater um papo um pouco melhor, aprofundar a constelação, né? Sim. Márcia, valeu, obrigado. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu, Tchau, obrigado, tchau, viu? Tchau.